Olá, alunos de produção musical. Bem-vindos à nossa primeira aula ao vivo, a primeira aula ao vivo do curso de Produção Musical 1. Né? O que aconteceu foi que o CD perdeu a validade. E o produtor independente, né, que é o músico, normalmente é o perfil do aluno aqui, tem muito mais chance de conseguir vender na internet, de conseguir vender sua própria produção na internet. Então, ao mesmo tempo que não é tão fácil ser um produtor musical, né, porque você tem que ser uma pessoa influente, tem que trabalhar para outras bandas, hoje em dia é muito mais fácil de você ser o seu produtor musical, né? Você fazer o teu trabalho, fazer o trabalho da tua banda e conseguir se vender, conseguir ganhar dinheiro na internet, conseguir juntar um público na internet, vender shows, né? Conseguir se administrar nesse novo modelo de mercado, vendendo música pelo CD Baby, né? Pelos portais todos. Então, para quem quer realmente seguir a carreira de produtor, você tem que produzir, além de você mesmo, os outros, né? Conseguir ser influente na sua cidade, conseguir fazer CDs, né? Quanto mais CDs você tiver lá produzido por o seu nome, o seu currículo vai ser isso daí, né? Quantos CDs você já produziu. Vai ter a frequência, né? Que vai ser quantas vezes ele vai fazer esse ciclo por segundo, né? E vai ter o formato de onda. São três características das ondas. Diga em relação entre sample rate e o número de amostras. Quanto maior o sample rate e menor a amostragem... Não, sample rate é a amostragem, então eu não estou entendendo. Quanto maior o sample rate e menor a amostragem, menor será a latência para a gravação. Eu não entendi muito bem a pergunta, mas deixa eu tentar responder ela mesmo assim. Quando a gente usa um buffer size menor, eu não sei se é isso que você está falando, normalmente a gente tem uma latência menor. Tá? Mas a taxa de amostragem não tem nada a ver com a latência. Uma coisa é você vai escolher a taxa de amostragem e outra coisa é você vai escolher o buffer size. Então, assim, o buffer size ele não tem relação com a qualidade da sua gravação. O som não faz diferença se ele foi gravado com 200 de buffer size ou se ele foi gravado com 2000 de buffer size. O som que foi gravado é o mesmo. Tá? O importante é a gente usar um buffer size pequeno para gravar e um buffer size maior para mixar. Ter essa escala, a escala de Pascal, para medir o volume físico, real. Né? Agora, a gente não vai usar essa escala para áudio. Né? Em geral, para áudio, a gente vai ter duas escalas. Quando a gente tem uma mesa, né, a mesa de som lá do nosso Pro Tools, do nosso Logic, ou mesmo uma mesa de som analógica, né, ou uma mesa de som real, normalmente o zero está aqui. Né, o zero ele não está aqui em cima. A gente tem o zero e tem lá mais 3, né, mais 6, mais 12, por exemplo. Né? Normalmente esses são os canais das nossas mesas, das nossas DAWs de mixagem. Ele vem aqui no zero, você pode aumentar ou baixar o volume, que é um volume de comparação, é o dB gain. Né? O som está entrando aqui e está saindo sem alterações. Não, eu quero que ele tenha uma redução de 6 dBs. Então eu abaixo aqui, né? E agora o meu dB gain, eu baixei em 6 dBs o meu som. Isso seria o dB padrão, né, de comparação. Agora a gente também vai ter o dB full scale, que é o dB do master. Se você for observar o master ali do seu Pro Tools ou da sua mesa, você vai ver que o zero é aqui em cima, é o limite. Né? Por isso que chama de dB full scale. Acho que é assim. Onde a gente tem o zero com o limite. O áudio digital é assim. Então, por exemplo, quando a gente chegar lá na aula de masterização, daqui a 3 meses, né, 2 meses e meio, a gente vai falar de volume final da sua música. E aí a gente vai usar o dB Full Scale. Bom, pessoal, é isso. Mais alguma dúvida? Nossa aula já está chegando próximo aí de 2 horas, né? Eu vou encerrar aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida final aí, pode ver no chat, pode falar, tá
levantar a mãozinha aí e falar. Cristiano, quer falar alguma coisa, Cristiano? As músicas que estão disponíveis para download lá, elas já são mixadas ou dá pra gente fazer alguma experiência com elas, alguma coisa assim? São mixadas, não são muito mixadas, porque na verdade aquilo ali chama Multitrack Masters, né? São arquivos que foram vazados. Quem mais? É o outro Cristiano. Quer fazer uma pergunta? Cristiano Campos? Tá ouvindo aí direitinho? Eu sim, pode falar. Você vai escrever? Sobre microfones e monitores, né? Agora, monitor é sempre a gente conhecer, né? Conhecer bem o nosso monitor, porque os monitores eles podem ser bons, mas eles podem ser muito diferentes. Então, por exemplo, o pessoal gosta muito daquela NS10, né? Que é aquela Yamaha clássica que essas HS agora estão imitando, né? Com cone branquinho, pretinho. E é muito diferente de você mixar nela e mixar numa caixa moderna, né? Mixar numa Maki dessa ou numa Yamaha dessa atual. Então, o importante é você conhecer a caixa, né? Claro que uma caixa ruim não adianta, né? Ela não vai tocar o que o programa está fazendo. Então, uma caixa que não tem grave, você acaba colocando mais grave porque a caixa não tem grave e você quer ouvir aquele grave, né? Então, o ideal é saber, olha, pô, as minhas caixas elas sobram grave. Então, eu vou ouvir bem o grave, né? Eu não preciso cortar aquele grave porque eu estou ouvindo ele, né? Então, o ideal é você conhecer muito bem o que você está ouvindo. E como é que a gente conhece bem o que a gente está ouvindo? Ouvindo música no teu estúdio, né? Então, comprei meus monitores, preparei meu estúdio onde eu vou mixar. Sempre passa umas horinhas. Vai curtir um som? Coloca no teu estúdio. Ouve teus discos preferidos, para você saber, né? Quanto que soa o baixo aqui no meu estúdio, né? Bom, pessoal, é isso. Então, obrigado aí pela presença de todos. Quem pôde comparecer. A aula foi gravada desde o início, tá? Então, quem não pôde comparecer vai ter lá a gravação para assistir na íntegra. A segunda aula ao vivo, a gente vai falar um pouco sobre os programas de áudio, vamos falar sobre microfones, pré-amplificadores, monitores, vamos falar um pouco sobre esses equipamentos ainda, né? A partir da terceira aula já é produção em si, vamos falar de guia, como gravar uma boa guia, né? Para que serve a pré-produção, a guia, depois a edição, criação de bateria, e aí já até chegar lá na mixagem e masterização.